Bom, agora eu quero falar sobre essa história envolvendo o Cássio, né? Que até eu fiquei surpreso quando surgiu essa notícia aqui, ó, que eu vou deixar para vocês, de que o atleta poderia interessar o Cruzeiro, né? Então, valeu demais aí o portal que colocou essa informação, o Central do Cruzeiro, ó, que trouxe aqui o seguinte. Vamos lá. Outro atleta do Corinthians que interessa ao Cruzeiro é o lateral direito Fagner. O diretor técnico Edu Dracena avalia como uma boa contratação, mas encontra empecilho por parte do executivo, né, o Alexandre Matos. Mesmo assim, a diretoria do Clube Mineiro deve enviar uma oferta ao Corinthians nos próximos dias. Com contrato até o fim do ano, Fagner também é representado por Carlos Leite, que agencia, né, o Cássio. Então, informação também desse portal do Rádio Coringão, que eu vi vários portais realmente do Corinthians que trouxeram essa informação de que o Cruzeiro poderia estar interessado no Fagner. Bom, tem alguns pontos aqui que faria sentido, como por exemplo, do Fagner ser o mesmo empresário do Cássio, né, o Carlos Leite, tudo bem, por aí já faria algum sentido, mas o que eu não vejo com muito bons olhos seria justamente trazer mais um jogador para a lateral direita, ainda mais o Fagner, que não, eu acho que tirando com a torcida do Corinthians, com os outros times no Brasil ele não tem um grande glamour ou algo nesse sentido, tá? Acho que muito pelo contrário. Não acho que é um jogador ruim, você pode ver que nesse ano, por exemplo, ainda segue jogando com uma certa frequência. Na atual temporada, 23 jogos, 4 assistências, ano passado também 57 partidas, 8 passes, enfim, é um jogador que contribui bastante ofensivamente, está no Corinthians desde 2014, né? Então o Cássio chegou em 2012, o Fagner em 2014, e é um desses, eu diria que os únicos que sobraram, né? Que era ano passado o Fagner, o Cássio e o Gil, os 3 jogadores com uma identificação bem grande com o Corinthians. O Gil já deixou o clube, né? Foi para o Santos, o Cássio agora de saída e agora restaria o Fagner, que dentre esses era o que está jogando ainda com mais frequência, mas igual eu falei, o Cruzeiro já tem o William como lateral direito. Tudo bem, a tendência é que o Palácios que possa atuar por esse setor e o Gasolina deixem o clube para essa temporada, já trouxe aqui no último vídeo do canal, então assim, vai precisar de ter um reserva nessa posição. Infelizmente não temos nenhum atleta da base que tem ganhado chances no time principal. Tem um Dorival, por exemplo, lateral direito, que joga bem pelo time sub-20, mas ainda não foi relacionado para várias partidas, não tem uma sequência, então acho que o Cruzeiro vai buscar sim um lateral direito. Mas o Fagner, eu acho que não faz o menor sentido, porque é um atleta que já tem uma certa experiência, 34 anos, pô, você tirar 2 jogadores do Corinthians assim já não fica legal, e não é um atleta que, na minha opinião, hoje é melhor do que o William, eu não acho que seja, tá? Vale lembrar também que até o Samuel Venâncio respondeu aqui esse post ao lado do portal do Central do Cruzeiro, e ele afirmou que não procede essa informação, que o Cruzeiro não vai enviar uma proposta ou algo nesse sentido. Uma coisa é se tivesse falado que o Cruzeiro poderia estudar essa opção, né, uma alternativa no mercado. Outra coisa é você falar que o Cruzeiro vai mandar uma proposta nos próximos dias. Não é isso que vai acontecer, ainda bem, né, porque eu acho que não agregaria tanto assim ao Cruzeiro pelo custo-benefício, né? O Fagner tem um salário gigante no Corinthians, até pela identificação que ele tem com o clube, 800 mil, 700 mil reais tranquilamente, porque é um atleta com toda essa identificação, já foi até... Antes de dar sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um destaque aqui também para vocês na Betfair, e essa opção aqui, ó, para o Cruzeiro ser campeão da Sul-Americana. Eu vou até deixar a cotação para o jogo, né, entre Cruzeiro e União La Calera, possivelmente você está assistindo depois desse vídeo, então eu quero mostrar aqui, ó, por exemplo, no longo prazo, o vencedor de 2024, o Cruzeiro não aparece nem de perto, tá, gente, como favorito, ó, para você ver, tá com R$18 a cada real apostado, caso o Cruzeiro vença. Para você ter uma ideia, vários outros times aqui no Brasil estão cotados mais favoritos, né? O Atlético Paranaense, o Fortaleza, o Internacional, até o próprio Corinthians está com uma cotação melhor do que o Cruzeiro, né? O Cruzeiro está sendo muito maltratado pelas cotações e eu acho que é uma opção interessante, né? Ah, Gustavo, tem plena convicção que o Cruzeiro vai ganhar? Não, mas eu acho que seria uma aposta interessante porque tem certeza que essa odd aqui vai cair, ainda mais se o Cruzeiro, por exemplo, vive uma fase mais interessante daqui para o final do meio do ano, né? Quando chegar reforços, eu acho que está uma cotação legal. Por exemplo, apostando aqui R$65, caso o Cruzeiro venceria a Sul-Americana, voltaria aí, cadê? R$65? Voltaria, caramba, 1.170, caramba, é muita coisa, hein? Um odd altíssimo, até que seja um valor menor, R$10, voltaria 180, R$5 que seja R$90. Achei excelente essa opção aqui, e para você começar, o link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição. Vale lembrar, né, que um depósito a partir de R$65, você já dobra o seu valor. Então depositou 65, você já vai ter 130 para começar a apostar. Então, 65, vou ter 130, vou dividir metade aqui, vou colocar 65 no Cruzeiro, ou 130, né? Estou confiante que o Cruzeiro vai levar a sua, uma ótima cotação. E vale lembrar também dos outros jogos quando retornar o Campeonato Brasileiro, tudo disponível aqui na Betfair. A última rodada também contra o Universidade, né? Lá na Sul-Americana, também disponível muito em breve. E quando voltar ao futebol brasileiro, pode ter certeza, a Betfair com ótimas cotações, então nos vemos por lá. Bom,
Bom, quero começar falando aqui, né, então, sobre esse zagueiro paraguaio. Vou deixar essa informação aqui que tivemos, que o Cruzeiro demonstrou interesse no defensor, o Alex Duarte. Ele tem 24 anos de idade, é um zagueiro paraguaio de 1,86 m, que tem se destacado lá no futebol russo, no Spartak Moscou, nos últimos 1 ano e meio, né? Nesse período, então, desde quando ele foi contratado, tem até aqui, no total, 38 atuações, não marcou nenhum gol, mas nessa atual temporada tem sido o seu melhor desempenho, jogando com mais frequência como titular realmente nessa posição. Vale destacar que ele é revelado pela base do Cerro Porteño, ficou muito conhecido no Cerro Porteño porque passou pela base de todas as categorias, melhor dizendo, da base da seleção paraguaia, então chamava já muita atenção, desde quando tinha 17, 18 anos, até ter essa sua venda com 22 anos lá para o Spartak Moscou. Pelo que eu vi aqui, o valor dessa transferência na época foi de 4 milhões de euros, então como se fosse 20 milhões de reais, não é um valor baixo pelo aquilo que o Spartak Moscou pagou pelo defensor. É claro, se fosse para dizer hoje se ele vale mais ou menos do que quando ele foi vendido, eu acho que valeria algo próximo disso mesmo, tá? 3 a 4 milhões, até porque na época ele era bem mais jovem e no futebol russo não estava vivendo aquela fase uau, sensacional, um cara tipo inegociável pela equipe. Não é bem assim, é um cara que tem vivido uma fase interessante, mas na minha opinião, se fosse um investimento ali de 4, 5 milhões, o Spartak Moscou poderia aceitar essa transferência, fora do desejo, né, também do atleta. Pode ser que ele não esteja satisfeito e queira deixar a equipe, não sabemos ao certo, né. Pelo Cerro Porteño foi muito bem, nos 3 anos como profissional, de 2020 a 2022, nesse período então foram um pouco mais de 100 jogos disputados pelo Cerro Porteño. Eu vou deixar aqui também para vocês o mapa de movimentação dele, lá na Liga Russa desse ano, de 2024, nota média ok, 6,88, dá pra ver que é um zagueiro pelo lado direito, tá? Então um zagueiro aí que vai jogar por esse setor. Na Liga até aqui, nesse ano, 26 jogos disputados, 25 como titular, bem diferente do ano passado, né, quando ele ficou como reserva na posição, não é à toa que entrou só em 7 jogos, então tem ganhado um pouco mais de espaço o paraguaio pelo Spartak Moscou. Vale lembrar que o vínculo dele é bem longo, né? Como ele foi comprado há 2 temporadas, tá aí com um contrato até junho de 2027 e, de acordo com sites especialistas em negociações, está avaliado em 3 milhões e meio de libras, né? Então seria um valor próximo daquele que foi investido, de 4 milhões de euros, não está tão distante assim, não diria que desvalorizou e nem que valorizou desses anos para cá. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, se você acha que agregaria para o Cruzeiro, se você acha que não, deixa sua opinião aqui embaixo. É um zagueiro aí que eu ficaria de olho, com certeza, vendo as opções que nós temos, que é igual eu falei, esse setor de zagueiro, a questão é o seguinte: gosto muito do João Marcelo, gosto muito do Zé Ivaldo, acho que são jogadores tranquilamente para serem titulares na Série A. Só que, e os reservas? Quando o Zé Ivaldo não estiver à disposição, vai entrar o Neres, vai entrar o Palácios, e aí eu já não gosto disso. Acho que tem que buscar realmente pelo menos mais um defensor, que aí faria mais sentido. Deixa a sua opinião aqui embaixo também, se você concorda comigo ou não. Vai estar aqui embaixo para vocês. E bora agora então falar sobre o Mina, ele que também é mais jovem, né? Até parece ser mais velho, mas não é. 29 anos de idade, que foi pro Cagliari nesse ano. Até começou bem, eu pensei que ele ia jogar com mais frequência. Não foi o que aconteceu. Tudo bem, né? O último jogo dele aqui, ó, dia 11, agora de maio, no último final de semana. Derrota por 5-1 pro Milan. Foi titular nesse jogo, no último também, que inclusive ele fez gol. Mas longe de viver aquela fase que vivia no Palmeiras ou quando chegou no Barcelona com toda aquela moral, né? Só pra você ter uma ideia, ele foi comprado pelo Barcelona por 12 milhões, né, de euros. Então foi um valor altíssimo para a época ainda, 2017. E aí ele fica um tempo no Barcelona, nem foi tão bem. O Everton paga aí uma bagatela de 30 milhões de euros nele, né, cara? Caramba, que é isso, Everton? Na temporada 18-19, tinha chegado, jogou algumas partidas bem, assinou um contrato bem longo, comprado com um caminhão de dinheiro e não conseguiu jogar. Dá pra ver, temporada seguinte, 29 jogos, 3 gols, e aí ficou 2 anos no banco de reservas. Nesse ano foi para a Fiorentina e pelo Cagliari, onde tem tido um pouco mais de sequência. Enfim, acho um atleta excelente para o Cruzeiro. É aquela coisa, se ele tivesse, por exemplo, com alguns problemas físicos nesses últimos meses, sem conseguir jogar, por exemplo, o último jogo dele foi em outubro do ano passado, aí tá doido, aí eu acho que não compensaria, porque ele vai chegar com um salário gigantesco, né, sem dúvidas, para o Cruzeiro. Então eu ficaria com o pé atrás. Mas não é isso, né? Ele tem jogado com frequência. Se você for ver aqui, ó, só nesse mês de abril para cá, em maio, no espaço de um mês já foram 6 jogos disputados em 40 dias, basicamente, e tem entrado com frequência em campo, né? Nesse ano jogou também 3 jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né? Pela seleção colombiana. Então ele ainda é convocado com frequência. E esses aqui são os jogos dele nessa atual temporada, em 2024. Dá pra ver que
até que um número ok, né? Ainda na passagem pela Fiorentina e agora pelo Cagliari. Pode ser que ele volte, né, e dê conta de jogar com um nível maior de frequência, porque é um jogador que você tem que analisar também. Não está conseguindo jogar 15 jogos por ano, há pelo menos 2 temporadas e meia. Não espere, por exemplo, que ele vai chegar e fazer todos os jogos como titular, mas tendo um pouco mais de paciência, na minha opinião, pode ser uma ótima, né, opção para o Cruzeiro. Igual eu tinha mostrado ali também, o contrato dele só vai até junho. Eu gosto dessa questão dele também, a ofensividade que ele tem nos escanteios, na bola parada, com 1,95 m de altura. Ele tem um valor de mercado mais alto do que o Cuéllar, de 15 milhões basicamente de reais, só que a vantagem é que o contrato dele já está perto do fim, né? Então você não vai precisar, por exemplo, pagar para ter o atleta em definitivo, e acaba que fica bem mais viável, né, a parte financeira. Para ver aqui também o auge dele financeiro, né, quando foi aqui saindo do Palmeiras para a equipe do Barcelona, e aí quando foi comprado por 30 milhões, cara, é muita coisa. E aqui então, né, foi de graça, e agora por esse empréstimo, terminando agora o seu contrato. Gosto muito dos dois jogadores, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer. Você acha que tem que o Matos ir atrás desses atletas? Você gosta, você não gosta? Estou curioso para ver o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários. Outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui no canal, falando sobre o Coutinho, sobre a possibilidade, por exemplo, do Mastriani, do Keno, vão estar aparecendo aqui na tela final agora, e nos vemos então aí numa próxima.